Olá a todos, pedi para explicar como fazer esse efeito em texto costura e essas camadas. Vou tentar explicar a forma mais simples aqui. Vou criar um texto, ferramenta T. Escolher uma cor, vou colocar um marronzinho. Vou clicar, escolher uma fonte, o tamanho adequado. Vou colocar nome Cíntia. Vou fazer a seguinte forma, vou clicar com direito sobre a camada, caso não estiver aparecendo esse menu na lateral, todos os menus laterais, ferramentas, se encontram dentro de Windows, vem todas as paletas aqui, ok? Leis, camada, colo, ajustes, ferramentas. Vamos lá, clico com o botão direito na ferramenta texto, rasterizar texto. E eu quero colocar um coraçãozinho aqui na letra A, ou se fosse na letra O, assim vai. Vou em ferramenta Custom Shape, né? Ferramenta Shape, Formas. Vou no Custom Shape, seleciono minha ferramenta do coração. A ferramenta já está selecionada, caso não estiver aparecendo, clica aqui nessa catraquinha, né? E vem How. Todos, né? Vai mostrar todos que tem as formas aqui. Seleciono meu coração, no caso veja onde que ele está aqui, seleciono e deixo marcado a opção Patch, demarcador, caminho, em português agora eu não lembro. E eu seleciono e clico e arrasto. Se eu selecionar Shift ele vai perfeito, mas eu não quero ele perfeito. Eu tenho controle sobre ele. A barra de espaço, eu movo ele tranquilamente. Eu vou posicionar ele onde eu quero mais ou menos. Vai ser nessa posição aqui. Solto o clique. Ok. Seleciono o Ctrl Enter para demarcar. Ou clico com o botão direito. Seleciono Ctrl Enter. Dou Ctrl Enter para facilitar. Ctrl Enter. Com a camada ativa, eu vou do Delete. Ctrl D. E agora eu quero fazer um caminho para que depois a pincelada percorra o meu traçado. O traçado da letra, né? Mantenho um Ctrl selecionado. Vou em Patch, camada Patch. Seleciono a camada Patch. Venho aqui. Criar Work Patch. Vou aqui, criou o patch. Se eu clicar fora, ele já fez o caminho para percorrer minha letra. Agora eu posso começar a criar, a trabalhar o meu contorno. Vou para a minha ferramenta Layer. Eu posso vir aqui, selecionar no FX aqui, ou posso dar duplo clique na lateral, escolher Stroke, contorno. Vou aumentar meu contorno, em Size aqui, no caso o contorno aqui. Em tamanho aqui, vou expandir, deixar até um tamanho que eu acho que fique legal. Escolher a cor cinza mais clarinho, depois você pode trocar a qualquer momento. Vou dar OK, OK. Posso duplicar dando Ctrl J. Dou duplo clique no efeito Stroke, contorno aqui, e vou escolher a mesma cor que esse aqui, porém um pouco mais clarinho. Vou dar OK e diminuir o tamanho. Posso até escolher uma cor mais clarinha aqui, um exemplo. Depois eu posso trocar, só para vocês compreendendo como estou fazendo. Vou dar OK e OK. Vou dar um zoom aqui. Minha base é praticamente feita. Eu quero que a costura fique na transição entre marrom e o rosinha. Então eu seleciono minha ferramenta B, Brush. Eu já havia criado um brush com um formato de X, né, para fazer o meu pincel. Eu posso usar o padrão e para fazer demarcação, ou só a linhazinha. Mas o mais bacana é fazer esse tipo de costura. Para isso, crio uma camada acima, posso dar Alt e clicar
ele posso renomear, posso colocar costura, pode dar um nome qualquer. Com ela ativa, eu vou escolher minha ferramenta BBrush, que já está ativa aqui. Vou na caixa de brush aqui, eu posso escolher um brush. Eu já havia configurado, feito testes aqui, mas eu vou começar a fazer do zero. Por exemplo, já configurei meu brush. Com ele ativo, eu deixo o espaçamento de acordo com o tamanho e o objeto que vocês vão trabalhar. Ok? Vocês podem configurar o espaçamento do objeto aqui. E ferramenta aqui no Shape dinâmico. Eu posso desmarcar essa opção, desmarcar todas essas opções aqui. Deixo direção ativa, rotação ativa. Ok? Eu vejo se o meu tamanho do brush está ok aqui. Por exemplo, vindo nessa costurando aqui. Eu costumo medir assim, clicando. Deixa eu dar um zoom, tecla de atalho. Para não ver que toda hora nesse deslizador aqui, eu clico com o direito, eu vou e arrasto. Aí eu vejo aqui como está ficando. Clico com o direito, para cima e para baixo, ele diminui. Eu acho que esse tamanho está legal, vou pegar um pouquinho maior. Está aqui nesse tamanho, nessa posição. Eu criei esse brush de xizinho. Por exemplo, poderia escolher o outro brush qualquer aqui, o número 45, e ir ajustando. Logo mais eu vou explicar aqui também. Vou fazer esse teste primeiro contorno, selecionar Patch, clico na minha patch aqui, na layer da patch, da camada da patch, do caminho, ou demarcador, agora não lembro em português. Clico com direito. É Stroke Patch, mas ele vai de acordo com a cor de primeiro e segundo plano. Foreground e Background. Então, Background, eu vou deixar ele branquinho. Eu dou duplo clique para abrir, né? Eu tenho duplo clique, escolher a cor aqui. E agora eu peço para fazer o caminho para que percorra esse meu demarcador, a patch inteira. Stroke Patch. Se estiver marcado caneta aqui, pincel, eu marco o brush. Se estiver marcado aqui também, eu desmarco e peço para e dar OK. Pronto. A minha demarcação do meu texto foi toda aplicada. Com esse meu brush aqui que eu criei, no caso aqui, né, para demonstrar aqui na aula. Como que eu criei? Ou como que eu posso usar outro brush? Vou pegar o número 45. Esse aqui eu posso dar até Ctrl Z. Eu posso pegar o brush 45. Aí o 45, ele já vem como padrão. Ele está muito grande. Eu mantenho o Alt selecionado, clico, eu vou ver onde que ele vai percorrer aqui. Então, nesse tamanho que está bom, deixa eu ver. Está muito grande, posso dar um zoom aqui. Vai ficar nesse tamanho aqui, acho que vai ficar legal. Eu deixo na configuração o espaçamento aqui. Pelo visorzinho, vocês têm a noção. Ele vai fazer na diagonal, com ângulo de 45, 45, por padrão que ele é. Eu vou fazer com o padrão dele. Posso diminuir o size dele também, o tamanho dele aqui. Ou aumentar, como eu estava fazendo aqui. Vou deixar como estava aqui, deixa eu ver. Desse tamanho aqui, vamos testar. No shape dinâmico dele, está como eu havia deixado também, desligado os flips. O outro aqui. E agora eu vou testar aqui. Clico com direito, Stroke Patch. OK. Note que ficou bacana também. Para eu sair do demarcador, clico dentro da caixa dele, eu dou ESC 2 vezes para sair. Ok, ficou bacana isso aqui também. Eu posso vir também, dar um Ctrl Z, demarcar meu patch e regular. Por exemplo, se eu mudar o ângulo ou fechar ele mais aqui, vou fechar ele mais, deixar ele mais estreitinho, vou espaçar ele um pouco mais aqui. Ele vai ficar com umas linhas mais compridinhas. Se eu aumentar o olho um pouquinho mais, ele vai ficar com um traçado mais espesso, mais compridinho. Eu vou mudar o ângulo aqui. Vou colocar um ângulo reto aqui. Se eu manter o Shift, ele vai reto, vai ficar um ângulo de 90 graus.
Se eu quiser deixar ele mais gordinho, vou deixar ele mais magrinho aqui, mais fininho. Ok, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vai ficar mais gordinho. E vou pedir para traçar. Clico com o direito, vou fazer o teste. Ok. Ele já me deu essa estrutura aqui. Com a base dessa modificada do brush 45, 14, pode pegar qualquer brush e fazer essa modificação. Eu vou criar um brush para eu fazer o xizinho. Como eu havia criado, o meu foi o número 39, sempre quando cria, é o último selecionado. Eu vou lá agora criar o meu brush. Deixa eu desfazer isso aqui, Ctrl Z. Na camada, eu posso vir aqui dar um zoom. Com o mesmo pincel, eu posso deixar ele 45 graus, posso colocar o ângulo 45 aqui. Ok, eu dou uma pincelada com cor preta aqui. Na layer, eu estou com a layer criada vazia aqui. Eu seleciono, clique e clique. Ele já me deu um xizinho com o ângulo dele. A cada clique ele dá um ângulo invertido, um ângulo de 45 e menos 45. Ou você pode fazer também, Ctrl Z, eu coloquei 45, posso colocar aqui menos 45. E eu posso dar uma pincelada aqui também. Mas ele já dá automaticamente. Então, eu já posso dar um clique aqui. Opa, Ctrl Z. Clique, clique. Ou posso também. Ao clicar, eu já fiz isso aqui. Posso dar Ctrl Z, Ctrl T e girar. Isso aqui você pode girar, deixar nessa estrutura. Seleciono, vou unir essas duas camadas, manter um Shift na camada de baixo e na primeira, Ctrl E. Ou venho aqui em camadas, camada, emergir camadas. Em camadas, layer, emergir camadas. Eu vou usar a tecla de atalho que é mais prático. Ctrl E. Manter um Ctrl, clico na camada, vai demarcar esse meu pincel. Eu vou selecionar agora, menu editar, definir brush, define brush pad. Eu vou colocar cos 2, porque eu havia feito 1, e vou dar OK. O meu brush já está salvo, vou dar Ctrl D. Ele já caiu na seleção do meu último brush, porque ele sempre cria o último brush. Ele me deu o número de 23. Eu vou só cuidar do espaçamento dele aqui e vou ver aqui que o tamanho. Ele está legal aqui, seguindo o anterior que eu modifiquei, que foi o de 45, né? O brush 45. E com esse brush aqui agora eu vou testar. A minha camada está vazia. Eu posso até criar uma camada a mais. Volto para a minha patch, seleciono minha patch, clico com o direito, Stroke Patch. Ok, ficou bacana também. Vou dar Ctrl Z. Eu havia esquecido de inverter o foreground e background, que é a pincelada. Ele sempre considera a camada de pintura acima. Então vou inverter o X para inverter. Agora sim, Patch, seleciono minha Patch, a minha demarcador está selecionado, e Stroke Patch. E vou dar OK. Bacana, já está feito o meu efeito. Para sair, ou do clique aqui dentro da caixa de patch. Pronto, meu efeito está feito aqui, de uma forma bem simples e rápida de fazer. Aí depois você pode fazer testes brincando aqui, né? Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu criei duas texturas, né? Com um padrão, vou testar aqui, fazer uma textura aqui, uma base, né? Eu mantenho um Ctrl selecionado no meu objeto aqui, na minha camada, né? Ctrl, ele demarcou. Eu posso agora subtrair para dividir um preenchimento padrão nele aqui. Ó. Posso vir selecionar, eu posso fazer uma elipse, clicar com o Alt, selecionar, puxar e arrastar. Ele vai fazer uma elipse, eu posso fazer uma subtração meio oval assim, subtrair. Ele está com uma camada independente. Eu posso vir agora, selecionar. Eu gosto de sempre trabalhar com essas camadas de ajuste. Pattern, preenchimento padrão.
E nela eu posso usar uma outra textura. Vamos colocar uma... Aí você escolhe uma textura que agrade, né? Vamos colocar essa aqui. Eu dou OK. E eu quero terminar de preencher dessa curvatura aqui. Como que eu faço? Eu vou na camada onde que eu acabei de criar, mantenho o Ctrl na camada de ajuste, ele me selecionou, mantenho o Shift Ctrl e seleciono minha camada de letras, né? Da imagem aqui. Agora está todo preenchido. Eu seleciono a parte de baixo, da onde está a minha camada última criada aqui, né? Desse pattern, vou pattern e vou escolher um outro aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu colocar um. Aí você escolhe qualquer um aí que fique bacana. Aí. Vou dar uma cor escura, né? Vou colocar uma cor. Vou deixar um escuro para aparecer a costura. Vou dar OK. O efeito da costura, no caso, os preenchimentos têm que ficar abaixo das costuras ou a costura acima. Onde está a minha costura? Nessa camada. Então, essa camada eu jogo para cima de todas aqui. Pronto. Vou mudar só a cor da textura, como fala, da textura acima, aquela branquinha. Vou colocar uma cor mais escura só para destacar o efeito de costura aqui. Vou colocar esse aqui. Aí vocês dão uma ajuda da melhor forma. Por exemplo, fiz isso aí, achei que ficou bacana. E eu posso fazer uma pequena textura também, um sombreamento. Vou colocar um sombreamento na camada baixa, que eu dupliquei. Eu costumo separar os meus efeitos, porque se eu aplicar um efeito sobre efeito, ele vai ficar somente nessa posição. Por exemplo, deixa eu explicar. Quando se dá Ctrl, ele só seleciona o formato inicial, não o efeito extra que o Photoshop dá. Então, por isso que eu costumo fazer o quê? Ctrl D. Eu costumo, quando trabalhar com camadas independentes, com esse efeito, eu clico com o direito do lado do FX aqui, criar camada, create layer. Ele vai separar os efeitos do contorno, o contorno dele saiu. Agora, se eu selecionar, Ctrl D, se eu selecionar com Ctrl, ele seleciona o contorno extra, e não só o formato da letra. Com esse aqui, eu posso retirar o contorno, Ctrl D para retirar o contorno, e eu posso nesse aqui colocar um efeito extra, colocar um contorno, né, o stroke. Eu posso diminuir um pouquinho mais, colocar uma cor, uma opacidade, diminuir mais um pouquinho para dar um volume, né? Buscar uma cor próxima do original e escurecer um pouquinho mais, só para dar um volume, para dar um aspecto mais bonitinho. Deu um volume. O que eu posso fazer também? Nele, aplicar uma textura. Já deu um volume, mas o bevel eu posso diminuir, que eu quero bem suave. Eu posso regular ele aqui também. Vocês podem modificar, fazer da melhor maneira possível. O bevel, a textura eu posso aumentar, regular a textura aqui. Posso escolher outra textura, vou colocar essa textura aqui mais ou menos, vou deixar essa textura aqui. Aí vocês vão testando vários efeitos que tem aqui. Nesse eu posso aplicar um Drop Shadow, eu vou desligar o User Global Light, né? Iluminação. Aqui, barra de espaço, com o scroll do mouse eu posso vir aqui controlar a minha posição de sombreado, mas eu vou deixar ele em 0 mesmo. Eu vou só aumentar o size dele um pouquinho só para dar um volume. A opacidade eu deixo ele em 0, quase 0, não, diminui bastante aqui. Então, essa é a ideia bem simples de se criar aqui. Deixa eu colocar só um fundo aqui.
para destacar. Pronto, acho que ficou bacana. Um volume. E dentro desse eu posso aplicar também uma textura, né, uma pattern. Nessa aqui eu posso dar duplo clique e fazer uma texturazinha só para combinar. Aí esse aqui eu posso escolher um efeito aqui, regular a textura. Vocês vão mexendo aí que vai ficar uma coisa até aqui muito bacana. Essa que seria a dica de como fazer o pincel de acordo com a base que vocês queiram personalizar, né, seus objetos. Então essa é a dica aí que eu queria passar. Qualquer dúvida, só perguntar e retroceder o vídeo e assistir novamente. Ok? Fique com Deus. Até a próxima.